Salve, muito boa noite. Uma semana complicada aqui em Brasília, apesar da pandemia e do Congresso Nacional funcionando pela internet, sessão remota, Brasília continua muito polêmica. Nós estamos hoje aqui discutindo meio ambiente, política do meio ambiente, e conosco o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele foi secretário de Meio Ambiente de São Paulo, é um militante de direita, fundou o grupo Em Direita Brasil, já há bastante tempo, quando a direita estava sendo apedrejada, igual hoje, em 2006. O ministro, o Brasil está aí frente a um problemão sobre a imagem do país, a imagem internacional. Hoje há ali uma interligação entre a imagem com relação ao meio ambiente, trabalho escravo e tal, com a economia. Como é que o senhor vai tratar, ministro, esta imagem do Brasil, falando em queimadas na Amazônia, que não respeita o meio ambiente? Como é que o senhor tem lidado com isso? Maria, nós tratamos disso hoje. Tratamos disso sempre, é um assunto recorrente, mas hoje, em especial, tivemos uma reunião com o próprio presidente da República, logo cedo, e depois com a ministra Tereza Cristina, o ministro Ernesto, o Paulo Guedes, o ministro Braga Neto. Aí é uma composição de fatores. Primeiro, o Brasil não faz jus a essa campanha internacional de difamação que está sendo feita contra nós. Porque nós somos um país que tem o Código Florestal, que nenhum outro país tem uma norma de proteção ambiental como a nossa. Um documento unificado. É uma regra tão restritiva. E unificada. Para território nacional e normas estaduais, enfim. Então, nós temos um arcabouço legal, regulatório, que é exemplo. Para além disso, temos 84%, enfim, tem números distintos, mas entre 80% e 84% da Amazônia na sua vegetação primária, ou seja, na sua vegetação original, preservada. Nenhum outro país tem uma floresta tropical do tamanho da nossa, 80%, 84% preservada. 66% da nossa vegetação nativa preservada. 80% da nossa matriz energética limpa, entre energia hidrelétrica, solar, eólica e biomassa. Nós temos o etanol, que é exemplo de combustível renovável para o mundo. Então, nós não somos, nem de longe, o vilão ambiental. O Brasil, por exemplo, representa menos de 3% das emissões de gases de efeito estufa do mundo. 3%, 3%. Então, nós não somos, nem de longe, vilão ambiental. Agora, por outro lado, o nosso agronegócio, que vai muito bem, tem uma produção farta, de qualidade, a preços competitivos, assusta muito o mercado consumidor e assusta muito os nossos concorrentes. Então, não é à toa que não é de hoje, essa campanha forte em cima do agro brasileiro, ela é antiga e ela acontece nos diversos setores, na carne, na soja, enfim. Então, nós temos, de um lado, uma questão comercial clara. Nós temos, por outro, uma certa desinformação que é levada para o exterior. Talvez o governo, nesse momento, precise mudar um pouco a forma de transmitir essas informações, quer seja para a sociedade internamente ou para o exterior. Para isso, nós precisamos ter, por exemplo, lá fora, também uma equipe profissional que nos ajude a levar esses dados, a promover o debate, a levar a informação e até, eventualmente, e nós não estamos aqui, ninguém tenha o monopólio da verdade. Nós temos fazer correção. Se houver coisas para corrigir, não tem problema nenhum. Agora, ministro, mas equilíbrio. Houve uma carta de 29 grandes fundos de investimento, recentemente, reclamando, dizendo que há uma incerteza, eles usam a expressão incerteza generalizada em relação ao Brasil, e citam o desmatamento. Como é que... Tudo bem, pode haver falta de informação, mas 29 grandes fundos, essas pessoas são bem informadas, pelo menos costumam ser. Por que essa carta, na sua avaliação? Veja, como eu já disse, há um pouco de desinformação, há um pouco de concorrência comercial, aí disfarçada de proteção ao meio ambiente, e há, de fato, alguns dados que precisam ser melhor trabalhados. Quais são os dados que precisam ser? Eu vou citar a carta que você mencionou há pouco, Denise, dos 29 fundos. Ela cita a medida provisória da regularização fundiária, que alguns, desde o primeiro momento, estou falando aqui alguns no Brasil, o fundo, na verdade, repete muito do que se discute aqui dentro, ou que alguns órgãos de imprensa levam lá para fora.
se rotulou a medida provisória, desde o primeiro minuto, de MP da grilagem. Não acho que isso seja algo positivo para o debate. Se há medidas que precisam ser melhoradas na medida provisória, já caducou, então agora só se for projeto de lei no Congresso. Mas se há coisas a serem melhoradas, discute o ponto, mas não faz essa campanha de destruição da imagem, chamando aquilo de MP da grilagem, porque não é MP da grilagem. Você tem um grande volume de terras não destinadas na Amazônia, que ou você regulariza ou vai continuar uma insegurança jurídica muito grande. Aliás, o problema da insegurança jurídica na regularização fundiária no Brasil não se restringe à Amazônia. Se você for aqui no entorno de Brasília, está cheio de terreno irregular, inclusive de condomínio de luxo, que não tem escritura. Você vai no entorno de São Paulo, sobretudo ali na região dos Mananciais, Billings e Guarapiranga, tudo área invadida por ausência de regularização fundiária. Os morros no Rio de Janeiro, regularização fundiária. Bairros inteiros em Belo Horizonte, problema de regularização fundiária. Então, a questão da regularização fundiária no Brasil, direito de propriedade, né, você ter documento, ter formas de responsabilizar, não é discussão de grilagem. Então, não foi, na minha opinião, uma atitude correta de quem critica a medida, rotular de grilagem e não, podia ter melhorado a norma, discutir a norma. Esse é um ponto da carta. Outro ponto da carta que é tratado lá é o tema do desmatamento. O desmatamento está aumentando desde 2012. Ele caiu muito, ele era 3 vezes, o ano passado foi cerca de 10 mil quilômetros quadrados. 2004, 2005 foi 3 vezes mais do que o ano passado. Então, vou repetir. O ano passado foi 1/3 do que foi em 2004, 2005. Então, não é o recorde de desmatamento. Alguns dizem o recorde de desmatamento. Mentira. Mas, ainda assim, ele caiu de 2004 até 2012 e voltou a subir de 2012 em diante. Qual é a pergunta que fica, portanto? Por que o desmatamento vem aumentando desde 2012? Nós temos uma avaliação sobre isso. Porque não se preocupou em cuidar das pessoas que vivem na Amazônia, dos 20 e tantos milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, e aí o que acontece? Essas pessoas são facilmente cooptadas por atividade ilegal, por ausência de alternativa de emprego, de renda, de atividades que sejam sustentáveis. Então, você tem lá um volume grande de pessoas que, na ausência de oportunidade, são cooptadas, seja pela atividade de abrir área para grilagem, para roubo de madeira, para garimpo ilegal. Então, o que precisa fazer? Endereçar o problema, ao invés de só atracar a causa. 5 pilares do Ministério no plano de combate ao desmatamento ilegal foram estabelecidos. O primeiro pilar, que é as operações de comando e controle, ou seja, fiscalização. IBAMA, ICMBio, as polícias militares dos estados, que têm que cumprir o seu papel. No ano de 2019, nós ficamos a pé sem as polícias militares estaduais, que por N razões não puderam colaborar da forma que era necessário. Mas, enfim, então o governo, ano passado, já fez, o presidente Bolsonaro assinou o decreto de garantia da lei e da ordem. Reduziu as queimadas por menor índice dos últimos 20 anos. Esse foi o resultado da GLO no ano passado. Esse ano, o presidente Bolsonaro antecipa a GLO, a Operação de Garantia da Lei e da Ordem, começa no dia 11 de maio e vai durar o tempo que for necessário. Então, esse é o pilar fiscalização, primeiro pilar. Segundo pilar que já falamos aqui, regularização fundiária, fundamental. E não adianta rotular de grilagem. Se você não fizer a solução fundiária para a Amazônia, esse problema de insegurança jurídica... Ministro, eu acho isso tão importante que acho que as comunidades, as favelas do Rio de Janeiro seriam resolvidas regularizando. O imóvel regularizado, ele pode ser vendido, melhorado... A pessoa melhora de vida. Sim, opção dela. Eu concordo com o senhor. Então, o senhor falou em 5 pilares, está faltando 3. Fiscalização, regularização fundiária, zoneamento econômico-ecológico, que nada mais é do que um plano diretor para a Amazônia, que nem você tem nas cidades, ordenamento territorial. O que aconteceu? A turma boicotou o zoneamento econômico-ecológico, ano após ano. Você não tem um planejamento para a Amazônia, precisa fazer. Mais pagamento por serviços ambientais. O Ministério lançou agora o Floresta a Mais, maior programa de pagamento por serviços ambientais do mundo. 500 milhões de reais. Para que é? Para você remunerar a pessoa que faz as coisas direito. Graças ao Código Florestal, você tem 80%, só para ficar no bioma Amazônia, você tem 80% de uma propriedade na Amazônia que é chamada reserva legal. Você não pode pôr a mão nela por nenhuma razão. Então, nada mais justo que você receba
alguma remuneração por isso. Esse é o pagamento por serviço ambiental. Aí o quinto pilar. E o quinto e último, mas não menos importante, que é a agenda da bioeconomia. Que você transformar o produto da Amazônia, né, o produto florestal, a biodiversidade, em ativo industrializado, agregando valor, gerando emprego e renda. Grande pergunta, por que nós não temos a indústria da bioeconomia? Muitos falam, a bioeconomia, vocês não estão valorizando. Por que outros não fizeram? Porque não se quis e não se soube atrair o capital privado, a empresa privada. Quem gera emprego no Brasil é o setor privado. Você tem que atrair a indústria farmacêutica, a indústria da alimentação, a indústria de cosmético, enfim, a indústria que pegue o produto florestal, pesquisa, agrega valor, gera emprego e, com isso, essas pessoas têm renda lá na região. Então, este produto da bioeconomia da Amazônia deriva, portanto, da atração de capital privado que vai fazer uma indústria privada de agregação de valor florestal. Se você não atrair o setor privado para fazer isso, quem que vai fazer? Agora, ministro, o senhor procurou, formou um grupo para procurar esses fundos. Isso é muito importante, né? Uma ideia dos fundos, isso espalha para o mundo inteiro. É verdade. O senhor procurou reagir? O Roberto Campos, o ministro Roberto Campos, do Banco Central, que é do mercado financeiro, está fazendo essa ponte para nós fazermos reuniões ou presenciais, se possível for, se não virtuais, com todos esses fundos que que assinaram essa carta que a Denise se referiu. O próprio presidente Mourão também se expôs, como ele está na presidência do Conselho da Amazônia, ele que comandou tropas na Amazônia. É fundamental ter o Conselho da Amazônia, Zé Maria, pelo seguinte, regularização fundiária é tema do INCRA, Ministério da Agricultura. Monitoramento da Amazônia é tema do Ministério da Ciência e Tecnologia, INPE, outro ministério. Força-tarefa, Força Nacional de Segurança, Ministério da Justiça. FUNAI, Ministério da Justiça. Bioeconomia, nós com o Ministério da Economia. Então, assim, são temas multidisciplinares, transversais. Né? Precisa tudo junto e misturado. Mas um ministro não tem ascendência sobre o outro. Claro. Então, quem pode fazer... Mas o Conselho pode, né? O presidente Mourão, vice-presidente da República, na qualidade de vice-presidente da República e alguém que comandou a Amazônia, consegue trazer todas essas partes para encontrar essa solução. E ele está fazendo isso muito bem. Então, isso é importante. Se não houver essa articulação, como é que você resolve? Um ministério não tem ascendência sobre o outro. Agora, ministro, uma das coisas também que disseram que pesou para ver essa carta foi a sua declaração naquela fatídica reunião lá de 22 de abril, aquela reunião que terminou vazada na íntegra, né, que o Supremo resolveu divulgar a reunião na íntegra, em que o senhor fala que era preciso aproveitar a Covid, que estava todo mundo prestando atenção na Covid, para passar a boiada. O senhor disse, inclusive, falou de passar de baseada medidas de desregulamentação. Isso meio que assustou muita gente, inclusive, muita gente disse que esses investidores, inclusive, divulgaram essa carta preocupados com essa declaração. O senhor já conseguiu explicar essa declaração lá fora? Como é que... aproveitar também a oportunidade aqui para o senhor dizer para os nossos telespectadores. É bom ter a pergunta, porque me dá a oportunidade de esclarecer isso mais uma vez. Eu acho que eu já esclareci em outros locais, mas aqui, que é um canal importante. O que eu disse na reunião? É que muitos divulgam a fala com edição, né? Corta a frase e tal, para montar aí uma versão que não é o fato. O que eu disse? Primeiro, não estou falando de Amazônia. Quem cuida de Amazônia é o presidente Mourão, então eu vou fazer uma fala aqui que serve a todos os ministérios, infraestrutura, todos. Por quê? Porque há 20 anos os órgãos de investimento no Brasil, o Banco Mundial, o BID, IFC, todos, as grandes consultorias de investimento, dizem, olha, o Brasil é o inferno do empreendedor, né? A vida do empreendedor no Brasil é um inferno. De tanta licença, pedido de alvará, coisas contraditórias, demora, burocracia e tal. Então, o que eu disse na reunião? Nós temos que aproveitar esse momento. Os ministérios estão com trabalho remoto, estão com menos coisas, tem que aproveitar esse momento para revisar todo esse arcabouço regulatório de todos os ministérios. Eu não estava falando do Ministério do Meio Ambiente só, estou falando de todos os ministérios. Você revisar tudo isso e fazer a desburocratização que o mundo inteiro quer e pede para o Brasil há 20 anos. Não é algo novo. Todo mundo que empreende no Brasil, do pequeno empreendedor, o dono do carrinho de pipoca, que
sofre para tirar um alvará, uma licença de funcionamento, um alvará para poder vender pipoca ou banca de jornal, até um grande empreendimento de infraestrutura, que demora anos no Brasil para conseguir um licenciamento ambiental, anos para conseguir um financiamento, todos sofrem com essa burocracia. O que eu disse? Aproveitando este momento que nós temos aqui, mais calmaria nos ministérios, porque tem trabalho remoto, isso e aquilo, e também porque vários órgãos da imprensa, porque estão mais concentrados na cobertura do Covid, nos permitem fazer o debate de maneira mais serena. Muitas coisas que a gente quer fazer ou quer debater é uma pancadaria de cobertura e que deturpa os fatos, que você não tem nem calma para poder explicar as coisas. Quer dizer, todo dia uma matéria bombástica, com metade da frase, metade da informação, desvirtuamento do dado. Então, é realmente um momento que os ministérios todos podem parar e dizer, olha, qual é a norma que nós temos, o que está dando errado? Mas quando o senhor disse passar a boiada, o que o senhor quis dizer? Nós temos muita desregulamentação para fazer no Brasil. Tem muita coisa antiga, muita coisa desatualizada, muita coisa contraditória. O Ministério diz uma coisa, outro diz outra. A legislação estadual diz uma coisa, a federal diz outra. Então, no sentido passar a boiada, olha, tem muita coisa para fazer. Vamos fazer tudo o que tem que fazer. Aproveita esse momento que os ministérios têm menos trabalho externo e têm tempo interno para fazer, e vamos fazer o trabalho que tem que ser feito. É isso. Agora, a turma corta, edita e tal, etc. E outra, não era uma reunião. Por que eu estou dizendo isso? Porque era uma reunião entre ministros que entendem este problema, porque todos eles são cobrados. Quando o Tarcísio, a Tereza, o Paulo Guedes, o Bento, eu, etc., qualquer um vai ao exterior, essa cobrança, diz, olha, não dá para empreender, por que você não investe no Brasil? Não, é um inferno investir no Brasil, demora, você não tem segurança jurídica, a gente consegue um alvará, derruba um na justiça. Quer dizer, esta crítica é feita aqui dentro e é feita lá fora também. Então, o que eu estava dizendo quando eu fiz essa referência? É que nós temos uma pressão, inclusive externa, sobre todos os ministros, eu falei isso na reunião, com todas as letras, sobre todos os ministros que viajam para tentar atrair investimento, uma crítica nesse sentido. E foi essa a minha frase. Mas o senhor acha, então, que lá fora isso já está explicado? Ou o senhor vai precisar ir fazer Nós vamos explicar quantas vezes precisar. Agora, tem aqueles que você explica, a pessoa entende, e tem aqueles que você pode explicar 10 vezes que ele finge que não entende, né? Então, Ministro, o senhor acha que o senhor sofre preconceito? O senhor é de direita, né? Militante de direita, e esses temas aí do meio ambiente, eles geralmente são, eu sinceramente não sei porquê, são relacionados com temas de esquerda. O senhor sofre preconceitos por isso? Eu acho que toda a agenda de direitos difusos nos últimos 20 anos foi sendo apropriada por uma visão de esquerda que não é necessariamente verdadeira. O meio ambiente é um assunto tão importante que ele não pertence nem à direita e nem à esquerda. É um assunto de todos os brasileiros, é um assunto do mundo inteiro. Mas virou um debate ideologizado, né? A gente tem ali aquela turma como se provou da candidata economia... Marina Silva, que foi ministra. A Marina Silva é interessante, né? Ela vem do estado do Acre, senadora pelo Acre, ministra do meio ambiente, num governo do Lula que tinha o orçamento praticamente ilimitado, porque o Brasil estava numa situação econômica boa, tinha maioria no Congresso, tinha alinhamento político dos estados da Amazônia com o governo federal, portanto, com o Ministério, e o Acre é um dos estados que tem pior índice de saneamento, pior índice de tratamento de lixo, uma miséria em várias regiões, inclusive na região da reserva extrativista Chico Mendes, lá em Chapuri, onde eu fui. Então, eu tenho certas contradições aí, quer dizer... E o meio ambiente moderno passa exatamente por isso que o senhor disse aí, tratamento, né? O senhor está preparado para debater esses assuntos com ela numa campanha presidencial aí? Eu debato esse assunto com quem quiser, com ela principalmente. Se ela quiser fazer o debate comigo, com todo o respeito que as pessoas, qualquer uma pessoa merece, nós vamos debater qualquer assunto. Ou seja, numa campanha presidencial, o presidente Jair Bolsonaro vai ter argumentos para poder debater ali de igual para igual. Eu acho que ele tem argumento de sobra. Basta visitar o canal da maternidade, que é o esgoto a céu aberto no centro de Rio Branco, lá no Acre, para ter um argumento para perguntar por que a Marina Silva, quando foi ministra do Meio Ambiente, não resolveu nem o canal da maternidade, que é a falta de saneamento no Acre, que é a sua cidade, seu estado natal. Por sinal, deu muito escândalo lá na época dos anões do orçamento, lá na década de 90. Mas nós vamos agora para um rápido intervalo. Ainda temos muitos assuntos para tratar aqui. Eu convido você a continuar aqui conosco
na Rede Vida de televisão, no Frente a Frente com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Voltamos em 2 minutos.